O FMS é documentado numa ficha de avaliação devidamente definida por efeito. Se quiserem obter a mesma, têm que ir ao site do FMS e localizar o menu Resources. A mesma tabela encontra-se aqui definida com estas 4 colunas. A primeira refere-se aos testes a implementar. A segunda, Raw Score ou pontuação, a atribuir para cada movimento diferenciando de cada lado do corpo, bem como os clearings de dor. A terceira refere-se ao Final Score de cada teste, em que tem em conta todos os resultados obtidos num determinado teste para dar a nota final do teste. Por exemplo, no inline lunge observa-se uma assimetria de 1 e 2 entre o lado esquerdo e o direito, o que daria uma nota final do teste de 1, uma vez que a pontuação final se refere sempre à pontuação mais pequena. No entanto, uma vez que foi constatado um positivo de dor no clínico da tibiotársica, o resultado final será sempre zero, independentemente da pontuação de cada um dos testes. Por último, na coluna direita, indicamos comentários relativamente ao movimento observado nos testes. Eu normalmente coloco o critério que o cliente não alcançou e que me fez atribuir a pontuação do teste, algo que me permite ter uma ideia mais específica de qual será a limitação que o cliente apresenta. No final, temos a pontuação final no FMS, que é literalmente a soma de todas as pontuações finais de todos os testes. Não se preocupem com a pontuação final no FMS, uma vez que dois clientes com a mesma pontuação, por exemplo, com 1,14, podem ter treinos completamente diferentes e com necessidades completamente diferentes. Um cliente pode ter como pontuação 2 em qualquer um dos testes e por isso estar funcionalmente apto, mas outro cliente, apesar de ter a mesma pontuação final, tem assimetrias ou uns e por esse motivo necessita de exercícios corretivos para corrigir o seu padrão motor. Lembre-se que a pontuação final de 21 não é o objetivo. O objetivo é definir uma linha orientadora do treino, de modo a trabalhar com o objetivo de atingir pelo menos 2 em qualquer um dos testes. Apesar da aplicação dos testes do FMS ser recomendada numa determinada sequência, o personal trainer deve analisar os resultados observados no cliente segundo uma lógica diferente, ou seja, através de um algoritmo de estratégia corretiva definido pelo FMS, tendo em conta primeiro os testes de mobilidade, Active Straight Leg Raise e Shoulder Mobility, depois os de estabilidade ou de controle motor, Trunk Stability Push-Up e Vertebral Stability, e só depois os padrões de movimento como o Inline Lunge, Hurdle Step e Deep Squat. De uma forma bastante prática e resumida, a razão pela qual os padrões de mobilidade devem ser tidos como prioridade deve-se ao fato de estabilidade ou controle motor não pode estar presente com mobilidade reduzida. Por esse motivo, a mobilidade deve ser restaurada primeiro antes de treinar a estabilidade e o controle motor. Níveis apropriados de mobilidade asseguram uma eficiência optimal entre os vários sistemas de movimento muscular, nervoso e esquelético necessários para desenvolver as estratégias mais apropriadas de estabilização e de aumento dos níveis de controle motor do cliente. Sem mobilidade a um nível optimal, a estabilidade e o controle motor não podem nem vão ser maximizados. Assim, por exemplo, se um determinado cliente obtiver os seguintes resultados: 1 no Deep Squat, 2 no Hurdle Step, 2-1 no Inline Lunge, 2-2 no Shoulder Mobility, 1 no Active Straight Leg Raise, 1 no Trunk Stability Push-Up e 2 no Vertebral Stability, de acordo com as prioridades do algoritmo. Observem resultados de 1 ou assimetrias no sentido de identificar o elo mais fraco. Deste modo, e tendo por base o exemplo fornecido, os vossos olhos devem ir imediatamente para os testes de mobilidade e ver a pontuação obtida no Active Straight Leg Raise. Interromper a análise dos resultados nos outros testes, porque encontraste aqui o elo mais fraco definido pelo algoritmo. Deste modo, devem ignorar os outros resultados e focar apenas em corrigir o Active Straight Leg Raise numa primeira fase, para confirmar se após melhorar este teste, se os outros também melhoram ou não antes de corrigir os resultados desses testes. Por outro lado, apesar de pensarem que o FMS é uma ferramenta que permite constatar disfunções ou assimetrias com o objetivo de prescrever corretivos, o FMS também permite observar quais os padrões que já podem ser trabalhados ao nível da estabilidade e da força, no sentido de levar o cliente a atingir os seus objetivos pessoais. Aquilo que eu faço para alguns dos testes é atribuir uma pontuação diferente da do FMS para constatar a evolução ao nível da mobilidade, descrevendo em centímetros o resultado, por exemplo, no Shoulder Mobility Test. Como vimos anteriormente, a estratégia para exercícios corretivos deve começar sempre com exercícios de mobilidade. Estes exercícios são realizados de forma bilateral e unilateral para confirmar assimetrias e limitações ao nível da mobilidade. Nunca assumam que sabem qual é a localização e o lado da restrição na mobilidade, antes de avaliar ambos os lados com alguns exercícios, uma vez que poderiam observar que um dos lados pode ser hipermóvel e o outro hipomóvel, e o primeiro não necessitar de ser trabalhado à mobilidade. Se algum destes exercícios revelar limitação ou assimetria,
Confirmaste aqui um problema de mobilidade no padrão de movimento e que deve ser a prioridade ao desenhar a sessão de exercícios corretivos. Se não forem observadas melhorias na mobilidade, ainda não se devem focar na estabilidade desse padrão de movimento. Ou seja, de que vale treinar o padrão de agachamento com carga se a restrição da mobilidade observada na tibia társica de um dos membros inferiores determina um padrão de movimento do agachamento insuficiente e por esse motivo acarreta maiores riscos de lesão, porque o corpo tenderá a corrigir esse problema ou disfunção com movimentos compensatórios. Antes de treinar a estabilidade, a mobilidade não necessitam estar de acordo com os normativos para cada articulação, mas uma melhoria da mobilidade deve ser verificada. Se houver alguma questão relacionada com o comprometimento da mobilidade, retornem sempre aos exercícios de mobilidade antes de prescreverem exercícios de estabilidade e controle motor. Desta forma, asseguram o adequado alongamento dos tecidos e o alinhamento das articulações para poderem realizar exercícios de estabilidade. Enquanto os exercícios de mobilidade vão inibir o tónus ou encurtamento muscular, se a mobilidade optimal for alcançada, podem treinar a estabilidade, mas confirmando periodicamente a mobilidade, de modo a assegurar que esta continue a ser atingida. Os exercícios de estabilidade focam na postura, no alinhamento, no equilíbrio e no controle das forças na amplitude total do movimento de uma qualquer articulação. Considerem exercícios de estabilidade que desafiam a postura e posição em vez de exercícios de força convencionais. O controle motor inclui mobilidade, alinhamento, equilíbrio, timing, coordenação, velocidade e ativação da contração muscular. Quando for observada a melhoria na estabilidade, é possível progredir para treinar os padrões de movimento. Retreinar os padrões de movimento devem sempre seguir as apropriadas aquisições de mobilidade e de estabilidade através de exercícios corretivos. Uma modificação a este protocolo de avaliação deve ser realizada, como disse no início, tendo em conta que poderá haver pessoas cujas limitações não irão permitir a aplicação a 100% da bateria de teste do FMS. Por esse motivo, foi definido um algoritmo a seguir no caso de pessoas as quais não será o mais indicado ser aplicado o FMS. Antes de aplicar o protocolo do FMS, é sugerido que o cliente responda sim ou não a um pequeno texto que se refere à participação desportiva, nomeadamente se o cliente participa regularmente em atividades físicas, desportivas, recreativas ou ocupacionais que requerem um elevado grau de controle postural dinâmico ou de agilidade, incluindo, mas não limitado a basquetebol, esqui, futebol, surf, caminhadas, corrida, entre outros. Se responder sim, o FMS pode ser aplicado ao cliente sem limitações. Se o cliente responder não, devem ser feitas e respondidas um conjunto de questões, o qual se avalia o grau de problemas relacionados com o equilíbrio. Se o cliente responder com sim a uma das perguntas anteriores, deve ser aplicado o FMS modificado. Por outro lado, se o cliente ao realizar o FMS modificado conseguir alcançar uma pontuação de pelo menos 2 em todos os testes, poderá ser aplicado o protocolo completo do FMS. Os testes a aplicar no FMS modificado são o Deep Squat, o Ankle Mobility, o Shoulder Mobility e o seu clearing de dor, o Active Straight Leg Raise e um outro teste designado por Lower Body Motor Control Screen, que está ilustrado na figura do canto superior direito e que permite observar o controle motor, estabilidade e mobilidade na parte inferior do corpo através de um agachamento a uma perna em que se empurra uma plataforma em cima do kit, de modo a que conseguimos observar o alcance máximo alcançado de uma forma unilateral. Como conclusão, espero que tenham gostado e aprendido alguma coisa com a formação e que principalmente percebam que o corpo tem muitas variáveis que não são habitualmente tidas em conta na prescrição do exercício, porque estamos todos formatados na nossa formação inicial para trabalhar músculos ou as capacidades condicionantes e coordenativas e pensamos pouco sobre o corpo de uma forma mais geral. Eu pelo menos nunca me vi como sendo um instrutor de musculação, até porque acho que isso é muito limitativo para os conhecimentos que possuímos, o valor que nos atribuímos a nós próprios e a reputação que construímos. Não tenho nada contra quem se satisfaz por criar programas de musculação ou de perda de massa gorda e ajudar um cliente a ter um corpo mais definido, mais musculado ou mais tonificado, mas vejo a nossa área pouco valorizada por nós mesmos e não só pela sociedade. Aquilo que eu sei é que somos profissionais de exercício físico, que são responsáveis pela saúde de muitas pessoas. E por esse motivo, a nossa profissão deve ser mais valorizada e isso parte de todos nós. Treinadores, instrutores, fisiologistas, preparadores físicos e ginásios. Termos como objetivo aprendermos a ser cada vez melhores e termos a consciência que a nossa área serve também para ajudar a tratar o corpo da pessoa que temos à frente e não apenas para construir músculos ou emagrecer.